Olá, meus caros amigos que estão se preparando aí para o 16º Exame Nacional de Ordem, o ABFGV, né? Sou o professor Alexander Perazzo e estamos aí gravando alguns vídeos resolvendo as questões de direito do consumidor dos últimos concursos, das últimas provas. Essa questãozinha agora, pessoal, envolve os chamados direitos básicos do consumidor. Então eu estou agora lá no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. O CDC ele começa no artigo 1º dizendo que o CDC estabelece uma norma que é de ordem pública e interesse social, né? E aí eu preciso lembrar que as normas de ordem pública se sobrepõem às normas de interesse privado. Em outras palavras, o Código de Defesa do Consumidor é claro que se sobrepõe aos contratos de consumo. Então os meus contratos de consumo só terão validade se estiverem de acordo com as normas que regem os direitos do consumidor, inseridas na Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Depois que o legislador disse a que veio no artigo 1º, ele conceitua a relação de consumo nos artigos 2º e 3º, dando aí a noção de relação de consumo. Nos artigos 4º e 5º, o legislador trabalha com a política nacional das relações de consumo, dizendo basicamente quais são os objetivos do CDC, né? Então, o que eu pretendo atingir ao criar um Código de Defesa do Consumidor? Está lá uma norma programática no artigo 4º, caput. Só lembrando que ainda no artigo 4º, o inciso 1º me dá o princípio básico da existência de um Código de Defesa do Consumidor em qualquer parte do mundo, que é a vulnerabilidade do consumidor na relação de consumo. O inciso 3º, que fala da harmonização das relações de consumo, também é importante, porque ele trata lá na parte final do inciso 3º do princípio da boa-fé, sempre pautado na boa-fé das relações de consumo, etc. Enfim, esta boa-fé do inciso 3º do artigo 4º é a boa-fé objetiva, hein, pessoal? Então é a mesma que está presente lá no Código Civil nos artigos 113, 187 e 422, Código Civil. E aí vocês veem que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil, eles dialogam, né? Criando aí o chamado diálogo das fontes. Pois bem, o artigo 6º, por sua vez, ele vai delinear agora quais são os direitos básicos do consumidor. Então, quais são os direitos elementares para toda e qualquer relação de consumo, tá certo? E é o que a gente vai tratar aqui nessa questãozinha agora. Olha só, direitos básicos. Diz a questão OAB-FGV. O ônus da prova incumbe a quem alega a existência do fato constitutivo do seu direito, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele que demanda. Isso aí é a distribuição do ônus da prova, vai estar no artigo 333 do CPC, né? Nenhuma novidade, tá certo? Se você alega a existência do fato constitutivo, então você é autor, você tem que provar. E o réu na contestação, se alegar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, ele vai ter que provar, então, em sede de contestação. Muito bem. O Código de Defesa, de Proteção e Defesa do Consumidor, entretanto, prevê a possibilidade de inversão do ônus probandi, do ônus da prova, e a respeito de tal tema é correto afirmar que... Muito bem, olha só. Só preciso alegar para vocês, pessoal, que o que é direito básico do consumidor não é a inversão do ônus da prova. O que é direito básico do consumidor é a facilitação da defesa dos seus interesses. O consumidor é vulnerável, tá certo? Eu já disse que essa presunção de vulnerabilidade, ela é absoluta, porque é a razão de ser do Código. Só que a OAB-FGV adora explorar uma coisa, por conta de uma decisão do STJ. Em se tratando de pessoa física, a vulnerabilidade é absoluta. Em se tratando de pessoa jurídica, a vulnerabilidade precisa ser demonstrada. Eu não concordo com essa decisão. Porque se a razão de ser do código, do CDC, é a vulnerabilidade, pessoa física ou jurídica sendo consumidora é vulnerável, acabou, tá certo? Mas o que vale para a nossa prova, pessoa física, presunção absoluta. Pessoa jurídica,
ela precisa demonstrar a vulnerabilidade para se enquadrar, aí sim, como consumidora. Tá ok? Muito bem, se é vulnerável, como direito básico do inciso 8º, o legislador estabelece a facilitação na defesa dos seus interesses. Inclusive, e às vezes, com a possibilidade de inversão do ônus da prova. Então, cuidado, a inversão do ônus da prova não é uma regra. Não existe sempre na relação de consumo. O que existe sempre na relação de consumo é a facilitação da defesa dos interesses dos consumidores. Inclusive, às vezes, com a possibilidade de inverter o ônus da prova quando, a critério do juiz, houver a verossimilhança ou, cuidado com esse ou, hein? Ou a hipossuficiência, tá certo? No processo civil, e o juiz vai ter para aferir critérios ordinários de experiência. Esta verossimilhança ou hipossuficiência. Na verdade, os dois estão quase que unidos, né? Quando existe um, existe o outro também, enfim, mas é ou. O que é a verossimilhança? Aquilo que o consumidor fala, apesar dele não ter a prova cabal, se aproxima muito da realidade do dia a dia. Olha a boa-fé objetiva. Interpretar o contrato de acordo com o homem médio, né? Então, por exemplo, eu posso dizer que encontrei um inseto dentro de um refrigerante. Tá, mas como é que eu vou saber se eu realmente encontrei ou se o consumidor colocou lá dentro, inclusive, para poder ter aí uma indenização qualquer, né? Então, às vezes, a situação ela chega a um ponto que eu não vou ter uma prova robusta, mas eu tenho a verossimilhança, ou seja, é bem provável que ele esteja falando a verdade. O consumidor conseguiu arrolar uma testemunha dizendo que viu um inseto dentro do refrigerante. A outra testemunha disse que não sabia de nada e tal. Apesar de eu não ter uma prova robusta, é bem provável, né? Ou seja, o que ele alega se aproxima muito da verdade. Isso é verossimilhança. Ou a verossimilhança, ou então a hipossuficiência. Cuidado e não confunda a vulnerabilidade, que é uma presunção absoluta, com a hipossuficiência, que é esta dificuldade que tem o consumidor de fazer a sua prova neste processo civil. Eu pago de conta telefônica em torno de R$100. Um mês veio R$5.000. E pela conta está lá discriminadas as ligações que eu fiz. E eu alego que não fiz aquelas ligações, até porque naquele horário eu estou no trabalho, ou então as ligações apareceram 2, 3 horas da manhã, é um horário que eu geralmente estou dormindo, enfim, etc. Mas veja que eu estou diante daquela chamada prova negativa, que é a prova diabólica, não é? Como é que você prova que não fez? Às vezes você consegue provar que fez alguma coisa. Provar que não fez é complicado, né? Onde você estava no dia tal, às tantas horas, para provar que você não cometeu o crime qualquer, etc. Isso é problema. O ônus da prova é de quem alega. No caso aí do Dominus Litis, que é o Ministério Público, enfim, nos crimes de ação penal pública incondicionada. Mas vejam, em algumas situações, por mais que eu tente, e isso tem que acontecer, o consumidor, ele deve demonstrar a sua hipossuficiência durante a instrução processual. Em outras palavras, ele tem que tentar fazer a prova. E por ser hipossuficiente, ele não consegue lá na frente. Por isso é que eu defendo aqui que o momento da inversão do ônus da prova é na sentença. Se bem que não vou entrar nesse dilema, porque isso não nos interessa agora para a nossa prova. Tá certo? Muito bem. Então ele deve tentar demonstrar, até mesmo para ficar comprovada, demonstrada a sua hipossuficiência. E nesta situação, ou demonstrada a hipossuficiência, ou demonstrada a verossimilhança, geralmente os dois estão juntos, mas é um ou outro. A inversão do ônus da prova passa a ser um direito público e subjetivo do consumidor, tá certo? E o juiz agora tem o poder, dever de inverter o ônus da prova. Muito bem, olha só, eu acho que dá para a gente fazer a questão. Tá, então o CDC prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova e a respeito de tal tema é correto afirmar o quê? Letra A. A inversão, né? Ocorrerá em casos excepcionais, em que o juiz verifique ser verossímil a alegação do consumidor, ou quando for ele hipossuficiente. Essa daqui está certa, ela não está completíssima, né?
Porque no processo civil, né? No processo civil, quando houver aí sim a verossimilhança ou a hipossuficiência, isso daqui está certo. Vamos ler as demais? B de bola. É regra e basta ao consumidor alegar os fatos, pois caberá ao réu produzir provas que os desconstituam, já que o autor é hipossuficiente nas relações de consumo. O autor, na verdade, o consumidor, ele é vulnerável, tá certo? Hipossuficiente nem sempre. Tem muita gente que usa a expressão vulnerabilidade e hipossuficiência como sinônimas e não são. Muito bem, a inversão do ônus da prova é regra? Não, não é regra não. Né? O que é regra está aqui, ó, é a facilitação da defesa dos seus interesses. Inciso 8º do artigo 6º. C. A inversão do ônus probandi, né, será deferido em casos excepcionais, exceto se a inversão em prejuízo do consumidor houver sido previamente ajustada por meio de cláusula contratual. Não. Cláusula contratual que estabelece a inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor, artigo 51, é cláusula nula de pleno direito. Então, essa daqui está errada. D de dado. Ocorrerá em todo o processo civil que tenha por objeto as relações consumeristas, não se admitindo exceções, sendo declarada abusiva qualquer cláusula que disponha de modo contrário. Não, não é em todo e qualquer relação de consumo, o que faz com que a letra A, apesar de incompleta, esteja correta. Inversão do ônus da prova ocorrerá quando? Em casos excepcionais, em que o juiz verifique que ou a verossimilhança ou, né, a hipossuficiência do consumidor, segundo regras ordinárias de experiência, só lembrando que é somente no processo civil. Então, olha só, letra A de avião é a nossa alternativa correta. Ok? Vamos para frente, pessoal. Próxima questãozinha, ainda sobre direitos básicos. Então, olha só. Analisando o artigo 6º, 5º do CDC, que prescreve, aspas, são direitos básicos do consumidor, isso aqui está no caput, a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais. Vou passar um traço aqui, olha, para dizer para vocês aqui, olha, até aqui, isso é princípio da lesão, tá certo? Lesão, tem um correspondente com o artigo 157 do Código Civil. Ou a sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Em vermelho aqui, olha, isso aqui é teoria da imprevisão. Teoria da imprevisão. Teoria da imprevisão. Tá certo? Olha só, lesão, eu alego no momento de conclusão, tá ok? Teoria da imprevisão, eu alego no momento de execução das obrigações contratuais. Muito bem, diante disso ele está pedindo a alternativa correta. Letra A. Não traduz a relativização do princípio contratual da autonomia da vontade das partes. Olha só, a autonomia da vontade das partes está se referindo a uma liberdade de contratar, tá certo? Liberdade. Então, o fornecedor, por exemplo, ele está cobrando por um celular que custa R$1.000, ele está cobrando R$3.000 do consumidor. Ele é livre para contratar, não é? O consumidor aceitou pagar R$3.000. A prestação dele não está desproporcional? Tá. Então, ele tem direito a quê? A modificar a cláusula contratual. Então, isso não seria uma relativização, uma mitigação ao princípio da autonomia da vontade? Claro que sim. Aqui ele está dizendo não traduz? Não, está errado. Traduz uma certa mitigação, relativização, né, do princípio contratual da autonomia da vontade. B de bola. Almeja
em análise sistemática, precipuamente o que? A resolução do contrato firmado entre o consumidor e o fornecedor. Pessoal, é para resolver, resolução é a extinção do contrato por inadimplemento. Esse é o termo técnico de resolução. Isso aqui é para extinguir contrato, então. Eu pergunto, o inciso 5º, ele almeja resolver contrato? Olha aqui, pessoal, a modificação de cláusula contratual. Então, não é para extinguir, é para modificar, para revisar, não é? Admite a incidência da chamada cláusula rebus sic stantibus. Esta cláusula rebus sic stantibus foi retirada do digesto, que significa mais ou menos deixar as coisas como eram. Deixar as coisas como eram. Contractus que habem tractum successivum independentiam de futuro rebus sic stantibus intelliguntur. Deixar as coisas como eram, dizia lá no digesto na Idade Média. E deixar as coisas como eram, mas como assim? Olha só. Modificar. Na teoria da imprevisão, vou colocar aqui embaixo assim, olha só. Eu tenho dois momentos, não é não? O momento de conclusão, tá o primeiro aqui, olha, conclusão. E o outro momento que é o momento de execução, não é? Aqui, nesse momento, eu vou alegar a lesão para modificar a cláusula contratual, porque a prestação é desproporcional. Aqui, nesse momento, por isso é que se exige, olha só, fato superveniente que torna a prestação excessivamente onerosa. Então, aqui, nesse momento, olha só, teoria da imprevisão. O que eu tenho aqui nesse momento? Olha lá. Teoria da imprevisão. Neste momento aqui, houve um fato Esse momento estava correto, hein? Aqui estava tudo bem. Nesse momento aqui, houve um fato superveniente que a minha prestação se tornou excessivamente onerosa. A rebus sic stantibus significa modificar aqui, olha. Para quê? Para deixar as coisas como eram no momento de conclusão. Perceberam? Então, o inciso 5º do artigo 6º admite a incidência da cláusula rebus sic stantibus? Sim, principalmente aqui, olha, na teoria da imprevisão, quando eu alego no momento de execução, para modificar, para quê? Para deixar as coisas como eram no momento de conclusão. Veja a letra D. Exige a imprevisibilidade do fato superveniente. Olha só, já falei dessa questão e já disse como a OAB FGV adora explorar essa questão, né? Por quê? Porque o nome chama teoria da imprevisão. E aí a gente raciocina, olha, qual é o primeiro requisito para adotar teoria da imprevisão? Fato imprevisível, né? Só que no CDC, quais são os dois requisitos que eu já falei? Fato superveniente. E o outro, excessiva onerosidade. Exige a imprevisibilidade? Não exige a imprevisibilidade, pessoal. O que faz com que a letra C de casa, tá aquela aqui, olha, seja a nossa alternativa correta. Próxima questãozinha, olha só. A gente pula aí, falando agora de proteção contratual. A proteção contratual, deixa eu voltar para essa questão aqui, olha. A proteção contratual, ela começa exatamente aqui, olha, no artigo 6º, inciso 5º, né? Porque eu tenho o direito de modificar contrato, olha, modificar a cláusula contratual. Então, a proteção contratual começa no direito básico, no inciso 6º, e continua nos artigos, faltou um i aqui, perdão, 46 e seguintes, SS, tá certo? Do CDC. Inclusive o 46 é um artigo muito importante. Muito bem, vamos tentar falar ou resolver essa questão sobre proteção contratual. Josefa celebrou um contrato de prestação de serviços com a transportadora X.
cujo teor do documento assinado seguia o formato de adesão. Então, Josefa já assinou um contrato de adesão. Considerando tal instrumento de negócio jurídico nas relações de consumo, a questão já está me dizendo, hein? Então, eu tenho de um lado Josefa, consumidora. Do outro lado, como fornecedor, ou fornecedora, a transportadora X. E eles assinaram um contrato que era de adesão, né? Logicamente, contrato de adesão, eu tenho que olhar, eu tenho que proteger muito mais o aderente, né? O aderente, ele já é protegido, pessoal, nos contratos de adesão, inclusive pelo Código Civil. Está lá no artigo 423, salvo engano, né? Em se tratando de contrato de adesão, as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao aderente se existir cláusula ambígua ou contraditória. No CDC, artigo 47, os contratos de adesão, no que envolve relação de consumo, sempre terão interpretação mais favorável ao consumidor. Muito bem, aqui no quadro, então, olha só. Quando eu falo logo de contratos de adesão, apesar de começar no 46, eu tenho um artigo específico para os contratos de adesão, que é o artigo 54. Não que eu não aplique os demais, hein? Mas esse daqui ainda é mais específico. Então tá, letra A. Tal modalidade contratual, por ter sido deliberada de forma unilateral, é considerada prática abusiva, devendo ser imposta uma pena pecuniária ao fornecedor de serviço. Não, pessoal. Contrato de adesão, eu posso até dizer que é um mal necessário, né? Não é nem que é um mal necessário, não. Contrato de adesão é indispensável para o dia a dia. Você já imaginou se uma empresa, sei lá, uma seguradora, planos de saúde, por exemplo, se ela não se valesse de contrato de adesão? Será que tem como você discutir cláusula contratual com cada um dos seus consumidores? Não vou nem dizer empresa de plano. Imagina um colégio, né? Um colégio aí com, sei lá, 800, 1000 alunos. Se ele fosse sentar com cada pai de aluno para poder discutir cláusula contratual. Não, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, etc. Tem que ser um formulário padrão, um contrato tipo para todo mundo, é verdade, não é? Agora, esse contrato padrão, esse formulário tipo, esse contrato de adesão, portanto, se ele é pré-fabricado, né, unilateralmente por uma das partes, eu tenho que olhá-lo de uma forma diferenciada, né? Então, é bem verdade que no contrato de adesão, a autonomia da vontade, a liberdade de contratar por parte do consumidor está muito mais mitigada. E se está muito mais mitigada, consequentemente, o princípio do pacta sunt servanda, né, que os pactos devem ser observados, também deve ser um pouquinho mais mitigado, claro, né? Agora, o contrato de adesão é considerado uma prática abusiva? Não, aí também já é demais, né? Então, isso aqui está errado. B de bola. Josefa poderá inserir cláusulas no formulário apresentado pela transportadora X, o que desfigurará a natureza de adesão no referido contrato. Não, é o contrário. O fato de o consumidor inserir cláusulas contratuais no contrato de adesão não desconfigura a sua natureza de adesão. Tá certo? É o que está no artigo 54, parágrafo 1º, que eu leio para vocês. Olha só. A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão do contrato. Então, essa daqui está errado. C de casa. O contrato de adesão é permitido nos termos da norma consumerista, tudo bem, mas desde que não disponha de cláusula resolutória expressamente inadmitida. Olha só, o que é cláusula resolutória? Olha o nome, cláusula contratual, que ao ser invocada está resolvendo o contrato. O legislador, ele permite a existência de cláusula resolutória desde que ela seja alternativa e à disposição do consumidor. Então, se eu quiser criar no meu contrato de adesão uma cláusula resolutória ou resolutiva, eu tenho que dar duas opções ao consumidor. Sei lá, o curso se reserva o direito de não começar as turmas, cabendo ao consumidor ou o dinheiro de volta ou a matrícula em outra turma. Perceberam? Cláusula que eu estou resolvendo. Olha, se eu não atingir o número X de alunos, eu não vou começar o curso. Isso é cláusula resolutória. E aí eu tenho que dar duas alternativas ao consumidor. Podendo o consumidor, sei lá,
matricular-se em outro turno ou receber o seu dinheiro de volta monetariamente corrigido. Tá ok? Então a letra C aqui no quadro diz assim, o contrato de adesão é permitido? Desde que não tenha cláusula resolutória que é expressamente inadmitida? Não. Tá certo? Olha só, parágrafo 2º do artigo 54. Nos contratos de adesão, admite-se cláusula resolutória, desde que a alternativa cabendo a escolha ao consumidor. Então, essa letra C aqui também está errada. D. Serão redigidos, os contratos de adesão, com caracteres ostensivos, cujo tamanho da fonte não seja inferior ao corpo 12. E as cláusulas que limitem direitos ou direito do consumidor, quando possíveis, deverão ser redigidas com destaque. É essa aqui, pessoal? Letra D de dado é a nossa questãozinha correta. Contrato de adesão deve ser redigido com caracteres ostensivos, Cláusula que limita direito do consumidor, ela tem que ser inserida com destaque e não o contrário, Geralmente o contrário, a cláusula limitativa, ela vem logo com letra miúda, Olha a mudança de comportamento. E houve uma reforma recente que ela deve ser redigida com o tamanho da fonte não inferior ao corpo 12. Eu não gosto muito dessa reforma porque contrato de adesão não necessariamente tem que ser digitalizado, você pode fazer de qualquer forma. Estabelecer tamanho da fonte, corpo 12, eu achei meio esquisito. Caracteres ostensivos, já falava, já estava dizendo o que era. Mas essa letra D aí seria a nossa opção correta. Muito bem, olha só, ainda sobre proteção contratual, olha lá a perguntinha que a FGV me faz e esta pergunta também cai com uma certa frequência na prova ou no exame de ordem. Então, atençãozinha, muita atenção para ela, olha só. Quando a contratação ocorrer por site da internet, o consumidor pode desistir da compra? Então, logo de cara, olha só, isso daqui está se referindo ao prazo de reflexão, ou então também conhecido por prazo de arrependimento. É a única situação no Código que o consumidor tem um direito potestativo de desistir do contrato que foi feito. Tá certo? Nas outras situações, só se ele demonstrar que há um vício, há um defeito, enfim, Mas aqui não. Desde que as compras sejam feitas fora de estabelecimento comercial. Estabelecimento comercial. Sr. Perazzo, o CDC fala especificamente por compras feitas em site da internet? Não. Não, porque o CDC é de 1990, meu caro amigo. Então, ele falava em fora de estabelecimento comercial, dizendo assim, olha, especialmente aquelas feitas por telefone ou em domicílio. Foi o máximo que ele conseguiu aí se aproximar da internet que nós temos hoje. Mas eu tenho que interpretar os artigos ou a lei, enfim, o ordenamento jurídico, de acordo com a realidade que eu vivencio à época. Então, fora de estabelecimento comercial, compras efetuadas em sites da internet são compras fora de estabelecimento comercial. Havia aí uma voz minoritária que começou a dizer assim, olha, quando o consumidor ele entra num site de compras, ele está num ambiente virtual, mas é dentro de estabelecimento comercial. Não passou, tá certo? E por que não vingou essa tese, pessoal? Porque esse prazo de reflexão, ele serve basicamente para proteger o consumidor, por quê? Ou ele está comprando o produto que ele não está vendo, Então, num site, por exemplo, eu olho a foto, e geralmente eu posso bater a foto do produto bem de perto e eu acho que ele é de um tamanho, quando na verdade é de outro. Então, geralmente, ou é porque eu não estou vendo o produto, ou então é porque eu não estou preparado para a contratação. Então, sei lá, sábado à tarde eu estou em casa, de repente toca a campainha um vendedor lá de livro, sei lá de quê, enfim. E aí, porque ele te pega de surpresa, você não está preparado para aquilo, você acaba comprando. E lá na frente, quando você vai refletir com calma, é que você percebe que não precisa daquilo. Então, para isso, existe o prazo do 49. Deixa eu ler o 49, olha só.
Artigo 49 do CDC, prazo de reflexão. O consumidor pode desistir do contrato num prazo de 7 dias, a contar da sua assinatura ou do ato do recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Na verdade, seria em domicílio, correto, né? E aí o parágrafo único vai dizendo que tudo que o consumidor pagou a qualquer título, né? Então, sob qualquer rubrica, sei lá, imposto, frete, etc., tudo deve ser devolvido, aplicando inclusive a correção monetária. Então, olha só a pergunta. Quando a contratação ocorrer por site da internet, o consumidor pode desistir da compra? Letra A, sim. Quando a compra é feita pela internet, o consumidor pode desistir em até 30 dias? Não. B, não. Quando a compra é feita pela internet, o consumidor é obrigado a ficar com o produto, mesmo que ele apresente vício. Não, aqui nunca, né? Se ele apresenta vício, não. Não, o direito de arrependimento só existe para as compras feitas na própria loja, ao contrário. Sim, quando a compra é feita fora do estabelecimento comercial, o consumidor pode desistir do contrato num prazo de 7 dias, mesmo sem apresentar motivos para a sua desistência. Até porque isso daqui é um direito puramente potestativo do consumidor. Direito puramente potestativo. Letra D, portanto, é a opção correta. Tá ok? Intervalozinho, forte abraço, continuem firmes, 16º Exame Nacional OAB FGV. Forte abraço!